Tabara, um jogo de espaço, tempo e cultura indígena em São Paulo. Este é o protótipo do nosso projeto integrador. O grande desafio era fazer uma aula que atraísse o interesse dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, o interesse pela história e geografia, que, segundo a problemática, não é uma matéria muito atrativa para esses alunos, pelo conteúdo ser maciço, muito conceitual, bastantes textos, e as crianças não têm muita interatividade com a aula, e elas ficam bastante passivas, não tem aquela instigação, o interesse em saber a história dos índios, por exemplo, ou saber a geografia do mundo. E, pensando nisso, o grupo decidiu fazer um jogo, pois o jogo se utiliza de tecnologias recentes que dizem respeito às crianças. Elas já nascem no meio da tecnologia da informação, elas já veem ao mundo com tudo isso que a gente vê avançado, que a gente passou pela transformação do analógico para o digital, mas as crianças não, elas nasceram, já era tudo digital. Então, um jogo que faz relação entre história e geografia para a criança parece mais interessante do que um texto didático sendo apresentado. Então, esta é a ideia. Fazer um jogo para que tenha esse interesse do aluno, direto ou indiretamente, em aprender história e geografia. E tivemos a ideia de fazer um jogo voltado para a cultura indígena. O próprio nome já é indígena, Tabara, e vai trazer uma abordagem histórica, geográfica, de tempo, paisagem, território, considerando a cultura indígena. Por que os índios? Sabemos que a cultura indígena ela é obrigatória no ensino fundamental, porém, da maneira que passa, não desperta muito interesse para as crianças, porque é sempre um conteúdo bastante teórico, não tem muita proximidade, parece algo muito longe quando o professor fala aos alunos do ensino fundamental. É como se estivessem falando de algo que já se foi, que não pertence mais ao Brasil, e esse jogo vem trazer totalmente a ideia contrária. Vai trabalhar em cima de locais da cidade de São Paulo que tem bagagem histórica indígena, trazendo a ideia de que os indígenas estão muito mais próximos dos brasileiros do que imaginamos e dos paulistanos. Daí então a ideia de trazer a cultura indígena ao jogo. Qual que é o conceito do jogo? O jogo ele tem um personagem principal, que é o Taiguara, o liberto. Ele precisa conquistar os territórios com nome indígenas na cidade de São Paulo, e para que ele conquiste esses locais históricos, o aluno precisa responder corretamente questões sobre o significado de alguns nomes indígenas. A cada resposta correta é conquistado o local, passa então para a fase posterior. Caso o aluno erre a resposta, ele é direcionado para o território seguinte, e ele só poderá retornar para conquistá-lo caso ele acerte posteriormente a resposta. O jogo é finalizado quando todos os territórios forem conquistados. Na ilustração aqui temos o personagem, o Taiguara, que vai aparecer no jogo com uma grande interação com o aluno, e a ideia é que o aluno vai ajudar o Taiguara a conquistar os territórios com nomes indígenas de São Paulo. Este é o início do jogo. Você tem o mapa da cidade de São Paulo, e quando aparecer o mapa, em alguns pontos no mapa, haverá uma peninha, essa aqui, ó, em cada local, mostrando que ali é o local a ser conquistado. E aí como funciona? Tem um mapa com as peninhas, a criança clica em cima da pena, que é o local a ser conquistado. Aí o jogo
abrirá na tela duas imagens de um local com nome indígena. Do lado esquerdo terá uma imagem antiga, do lado direito uma imagem recente do local. E no topo o nome deste local. Por exemplo, Tamanduateí, Embu-Mirim, Ibirapuera, Itaquera, Moca, Pacaembu, Tucuruvi, Piranga, Pari, Tatuapé, Paranapiacaba, Tietê, Jaçanã. Todos locais aqui da Grande São Paulo que não são locais estranhos às crianças. E vamos a alguns exemplos de locais para o jogo e informações. Então essa aqui é a fase do Tamanduateí. Na imagem você tem do lado esquerdo o rio Tamanduateí em 1858 e do lado direito a imagem do rio na atualidade. Veja que trabalhamos aqui a geografia, pois você tem a paisagem do lado esquerdo como era e a paisagem do lado direito ficou, e você tem a cronologia, a passagem de tempo e também o nome indígena. Estamos trabalhando aqui com geografia e história simultaneamente. Aqui tem a pergunta do lado direito, qual o significado do nome Tamanduateí. Tem aqui as alternativas para a criança tentar adivinhar. E aí vem outras fases. Ibirapuera, 1950, como que está atualmente. Tatuapé. Itaquera, 1950, atualmente. Pacaembu, todos os locais que não são estranhos às crianças paulistanas. E após conquistar todos os territórios, será apresentado ao jogador, no caso o educando, o quadro de Benedito Calixto de Jesus, que retrata a colonização em São Paulo, com a fundação de São Vicente no século XVI. Aqui a imagem histórica, mais uma vez reforçando, sempre trabalhando simultaneamente geografia e história dentro do mesmo jogo. Depois aparece uma imagem atual da cidade de São Paulo. E aí a finalização. A finalização aparece o personagem principal, Taiguara, obviamente com as feições bastante agradáveis e feliz, parabenizando o aluno e agradecendo por ter ajudado o índio a conquistar as origens indígenas no local da cidade de São Paulo. Vale observar que este nosso protótipo não é um jogo físico, não foi possível desenvolver o jogo. Teria, no caso, que fazer uma parceria com algum desenvolvedor de jogo, ou uma parceria com estudantes da engenharia, da informática ou tecnologia da informação, mas fica registrada a ideia para, quem sabe, posteriormente desenvolvimento e, quem sabe, também um dia ser posta em prática a ideia do jogo aí, Tábara, um jogo de espaço-tempo e cultura indígena em São Paulo.